O melhor que você faz é não colocar o seu próprio valor acima dos céus, mas sim que se enxerguem como sendo mais inferiores que as mais baixas daquelas pessoas racionais que buscam amar a Deus. Este é o caminho pelo qual devem entrar. Dessa forma, continuei a experimentar o julgamento, o castigo, a correção e a disciplina de Deus. Pude ver meu próprio caráter e natureza satânicos com mais clareza. Enquanto começava a compreender o caráter sagrado, justo e inofendível de Deus e me tornava temente a Ele. Por sua experiência, veja o caminho para receber a purificação, a salvação e entrada no reino dos céus. Graças a Deus. Graças ao Senhor por essa proveitosa reunião de hoje. Eu não estou convencida. Passamos anos crendo no Senhor, chorando, confessando pecados e nos arrependendo perante o Senhor. Temos sido humildes, pacientes, amorosos com o próximo. Como podem dizer que não mudamos? Os efeitos alcançados pela obra de julgamento são comunicados claramente. Você ainda não entende? Se nossas lágrimas foram capazes de trazer mudanças nas nossas disposições e o efeito de entendimento de Deus, por que não reconhecemos o Senhor quando Ele veio? Por que ainda rejeitamos a Deus Todo-Poderoso? Exato. Isso mostra que nós não conhecemos a Deus e que não houve mudanças na nossa disposição. Não podemos trair a verdade quando falamos. Sim. Nós ainda pecamos, mentimos e nos envolvemos em enganos. Como isso pode ser a ruptura da escravidão do pecado? Exato. Eles comungaram claramente o que é a obra do julgamento. Temos que aceitar a verdade. Não podemos mais nos apegar a nossas ideias. Sim, diaconisa. Eu a aconselho. Suas comunicações de hoje e seus testemunhos do julgamento de Deus Todo-Poderoso. Entendemos como Deus faz a obra de julgamento nos últimos dias. Também o efeito dela nas pessoas. Somente vivenciando o julgamento de Deus nos últimos dias e recebendo a purificação, nos tornamos obedientes a Deus, seguidoras da sua vontade e capazes de ser levados para o reino dos céus. Amém. Depois de vivenciar o julgamento diante do assento de Cristo dos últimos dias, vocês têm o verdadeiro conhecimento de Deus e das mudanças. Queremos saber como vocês vivenciaram o julgamento e castigo de Deus. Que tipo de purificação e que tipo de mudanças vocês receberam? Por favor, nos comungam sobre isso. Sim. Sim, por favor, comuniquem. Digam. Certo. Sendo assim, eu vou falar de minha vivência e conhecimento. Ótimo. No passado, eu acreditava no Senhor na religião. Depois eu vi que a comunidade religiosa estava desolada e sem nada da obra do Espírito Santo. Então, comecei a buscar o caminho verdadeiro. Finalmente, eu tive a oportunidade de ouvir a voz de Deus e aceitei a obra dele nos últimos dias. Eu vivenciei a obra do julgamento de Deus nos últimos dias por mais de uma década e vi a verdade da minha corrupção. Reconheci que eu era arrogante e hipócrita. Eu gostava da busca pela fama, status e da admiração e elogio das pessoas. Eu era fervoroso na minha crença no Senhor. Eu me esforcei para obter conhecimento bíblico e de teorias teológicas. Quando eu entendi o conhecimento bíblico, senti que tinha entendido a verdade. Até mesmo senti que conhecia a Deus. Juntamente com minha habilidade de me dedicar ao Senhor e fazer a obra de pregação por toda parte, eu mantinha uma excelente conduta. Eu sentia que era o que mais amava ao Senhor e que agradava mais a seu coração. Estava certo de conseguir entrar no reino dos céus e ser recompensado. Eu me sentia bem
quanto à minha habilidade de pregar sermões no púlpito e conseguir a adoração das pessoas. Quando ouvia as pessoas dizerem que eu era amoroso e um homem leal ao Senhor, mesmo quando eu não dizia nada, eu me sentia imediatamente merecedor de tudo aquilo. Eu vivi involuntariamente nessa disposição arrogante, sem me sentir exposto à corrupção, nem envergonhado. Esta é a verdadeira história de como eu acreditei no Senhor. Depois de receber a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, meu coração tornou-se cada vez mais iluminado conforme eu lia suas palavras. Eu via cada palavra de Deus Todo-Poderoso como verdade e prática. Ela satisfazia as necessidades da minha vida e do meu espírito. O julgamento de Deus nos últimos dias é, de fato, a única forma de recebermos a purificação e salvação. Sob a orientação das palavras de Deus Todo-Poderoso, eu estava ativamente empenhado nas fileiras dos que cumpriam os seus deveres. Logo fui elevado por Deus para dirigir a igreja. Por causa da obra do Espírito Santo, a obra da igreja foi aperfeiçoada. Irmãos e irmãs me respeitavam. E eu não pude evitar ser complacente e me valorizar, sentindo que eu tinha qualidade e capacidade, que era um talento indispensável na família de Deus. Gradualmente, as palavras de Deus que eu sorvi ficaram escassas. Minha dependência em Deus diminuía quando eu cumpria meu dever. Eu me exibia diante de meus irmãos e irmãs, ostentando o que eu tinha para que as pessoas me respeitassem. Era incapaz de ouvir as sugestões dos irmãos e irmãs quanto às questões da igreja. Era presunçoso e autoritário. Quando eu pregava, eu criticava irmãos e irmãs. Eu os menosprezava, achando que eram ignorantes e simplórios. Eu vivia na disposição satânica da arrogância, da vaidade e da indulgência. Inconscientemente, meu espírito se tornou cada vez mais obscuro. Minhas orações não chegavam a Deus. Meus sermões careciam do esclarecimento do Espírito Santo. A obra da igreja não tinha efeitos significativos. E meu coração estava especialmente doído. Eu vim para orar a Deus e comecei a buscar a verdade nas palavras dele. Eu vi as palavras de Deus Todo-Poderoso. Deixe-me ler para vocês. Está bem. Acha que alguma pequena obra do Espírito Santo em você pode tomar o lugar da sua reverência por mim? Acha que ganhou o esclarecimento ao rogar ao céu? Você não tem vergonha na cara? Você é tão inútil. Acha que as suas boas ações tocaram o céu, que fez uma exceção e o dotou com dons naturais, que o transformaram em um orador eloquente, permitindo que enganasse os outros e enganasse a mim? Como você é desprovido de racionalidade? Sabe de onde vem o seu esclarecimento? Não sabe de quem era a comida que você comeu enquanto crescia? Como você não tem consciência? O melhor que você faz é não colocar o seu próprio valor acima dos céus, mas sim que se enxerguem como sendo mais inferiores que as mais baixas daquelas pessoas racionais que buscam amar a Deus. Este é o caminho pelo qual devem entrar. Enxergarem-se como mais baixos do que os outros com um bom intervalo. Por que se considerarem tão altos? Por que se colocarem em estima tão alta?
Na longa jornada da vida, vocês deram apenas os primeiros passos. Tudo que enxergam é o braço de Deus, não o todo de Deus. Cabe a vocês enxergar mais da obra de Deus, descobrir mais daquilo em que deveriam entrar, porque vocês mudaram muito pouco. Quanto a operar no homem e transformar o seu caráter, a obra de Deus nunca cessa. Porque as pessoas são carentes em aspectos demais e estão muito aquém dos padrões estabelecidos por Ele. E assim, se pode dizer que aos olhos de Deus serão eternamente bebês recém-nascidos, apresentando muito pouco dos elementos que o agradam, porque não passam de criaturas nas mãos de Deus. Quando alguém cair na complacência, por acaso não será abominado por Deus? O fato de serem capazes de satisfazer a Deus hoje é dito em relação à sua carne. Mas se forem comparados com Deus, sempre serão derrotados na arena. A carne do homem nenhuma vez conheceu a vitória. Apenas por meio da obra do Espírito Santo é possível para o homem ter características de redenção. As palavras de Deus incomodaram meu coração. Minha natureza arrogante foi totalmente revelada. E eu tremia de medo e vergonha. Não pude evitar refletir sobre o que eu havia feito. Com pouco efeito em meu trabalho, me esqueci do meu próprio limite, fui arrogante e presunçoso. Quando vi irmãos e irmãs em um estado negativo e fraco, não só falhei em ajudar e apoiar, como subestimei e desdenhei deles, fazendo com que se sentissem mais negativos. Naquela época, eu me vi revelando nada mais que o caráter de Satanás. Como poderia guiar irmãos e irmãs para a realidade da verdade? Era evidente que eu estava fazendo mal e resistindo a Deus. Não podia evitar me prostrar diante de Deus, em remorso, me desprezando pelo que eu fiz. Somente pelas bênçãos e pela graça de Deus, alguém pode ter um indício da qualidade humana ou obter resultados no trabalho. É verdade. O homem não tem nada de que vale a pena se gabar. Mas minha falta de vergonha era o bastante para ficar com todos os créditos, usurpando a glória de Deus. Acreditando que eu tinha valor e era capaz, fui tão arrogante que perdi a cabeça. Eu estava gostando da elevação de Deus e da obra do Espírito Santo, mas não exaltei Deus e testemunhei por Ele. Em vez disso, eu inconscientemente tramei minha fama, meu status. Ainda havia humanidade e razão em mim? Eu realmente não era digno de viver diante de Deus. Depois de experimentar o castigo e julgamento, senti lá no fundo que o caráter justo de Deus é inofendível. Tornei-me temente a Deus em meu coração. Ao mesmo tempo, obtive certa compreensão de minha própria natureza satânica arrogante, me desprezei e me amaldiçoei profundamente. Comecei a buscar a verdade e a transformação de caráter. Estava disposto a aceitar o julgamento, o castigo, o tratamento e a poda de Deus. Logo, recuperei a obra do Espírito Santo e vi a misericórdia e a salvação de Deus para mim. Dessa forma, continuei a experimentar o julgamento, o castigo, a correção e a disciplina de Deus. Pude ver meu próprio caráter e natureza satânicos com mais clareza.
enquanto começava a compreender o caráter sagrado, justo e inofendível de Deus, e me tornava temente a Ele. Eu revelava um caráter menos arrogante, era mais honesto e realista. Quando cumpria meu dever, eu procurava a Deus e orava. Quando havia efeitos no trabalho, eu atribuía a glória de Deus. Quando me comunicava com irmãos e irmãs, eu conscientemente exaltava Deus e testemunhava por Ele. E desse jeito, era capaz de expor a minha feiura interna. Eu podia aceitar as sugestões de irmãos e irmãs. Após experimentar o julgamento e o castigo da obra de Deus Todo-Poderoso, fui recuperando minha consciência e meu raciocínio. Cada vez mais recupero a imagem de um homem normal. Graças a Deus Todo-Poderoso por minha salvação. Amém. Amém. Graças a Deus. Um testemunho real e prático. Foi edificante. Acreditei no Senhor durante muitos anos, mas na verdade não sabia muito sobre mim mesmo. Sempre vi meus anos de trabalho pelo Senhor como um capital para ostentar e exibir diante dos outros. Usei meu sofrimento e bom comportamento como belos testemunhos a dar para os irmãos e irmãs. Quando irmãos e irmãs me admiraram e respeitaram, me senti alegre e pomposo. Sentia que quando o Senhor viesse, eu seria o primeiro a ser arrebatado e recompensado. Sinto-me muito envergonhado depois de ouvir seus testemunhos hoje. Esses supostos testemunhos que tenho vivido não são o caráter arrogante e autoengrandecedor de Satanás? Sua experiência e testemunho são muito edificantes para mim. Se eu experimentar o julgamento e castigo dele, também não receberei purificação e transformação? Isso mesmo. Temos que concordo. aceitar o julgamento e o castigo. Podemos ser purificados. A obra do julgamento de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias pode purificar e salvar o homem. Tem razão. São, de fato, a manifestação e a obra de Deus, com certeza. Amém. Amém. Deus Todo-Poderoso é a segunda vinda do Senhor Jesus. Amém. Nossa purificação, salvação e entrada no reino dos céus não são mais fantasia, mas algo que pode ser alcançado. Amém. Amém. Graças ao Senhor. Glória ao Senhor. As palavras reveladas por Deus Todo-Poderoso sobre nós são muito práticas. Irmão Tim, após ler as palavras de Deus Todo-Poderoso, você enfim percebeu seu caráter satânico de arrogância e superioridade. Sim. Quando o homem tem um caráter arrogante, é fácil para ele se encher de orgulho e subestimar os outros. É fácil para ele se gabar e se exibir. Comportamentos assim são revelados em nós. Sem a revelação e o julgamento de Deus Todo-Poderoso, não nos conscientizaremos disso. Tem razão. Na religião, só confiamos em nossa paixão pelo Senhor. Nunca nos sentimos arrogantes e hipócritas, nem tampouco sabemos que vivemos à disposição de Satanás. Trabalhamos e falamos para obter posição e fama. E agimos para alcançar nossos propósitos e objetivos pessoais. Sem sentir que, na verdade, estamos nos rebelando e resistindo a Deus. Sim. São questões práticas que não podem ser resolvidas na religião. Na religião, só sabemos sobre trabalhar para o Senhor, mas não ligamos para as intenções dele. Desde que não cometamos um pecado óbvio, sentimos que somos as melhores pessoas, as que mais amam o Senhor. Depois de ouvir suas comunhões, sinto que a experiência do julgamento diante do tribunal de Cristo dos últimos dias é muito prática e necessária. Sim.
Muitas verdades expressadas por Deus Todo-Poderoso podem, de fato, purificar, transformar e aperfeiçoar o homem. Amém. Acredito no Senhor há mais de 30 anos. Nunca tive tal experiência e testemunho. Entrei em contato com pastores e presbíteros. Visitei tantas igrejas, mas nunca tinha ouvido tal experiência e testemunho de ninguém. Por sua experiência, vejo o caminho para receber a purificação, a salvação e entrada no reino dos céus. Graças a Deus. Obrigado a Deus Todo-Poderoso por nos escolher e nos permitir ouvir a sua voz. Amém. Amém. É nossa chance de realizar nosso sonho do reino dos céus. Amém. 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 Que bom A nossa reunião foi maravilhosa. que tivemos essa oportunidade Que bom que o de senhor nos veio. reunir Muito obrigado mesmo. e Muito falar obrigado. sobre a palavra Espero do que o Senhor. senhor tenha gostado da Foi reunião. extraordinário. Nós estamos todos muito